Jerônimo Monteiro é considerado o pai da ficção científica no Brasil e é exatamente sobre ele que a gente vai conversar. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e esses dias eu li 3 Meses no Século 81 do Jerônimo Monteiro. E esse autor, ele publicou esse livro em 1947 e essa história foi extremamente importante para a ficção científica porque na época as pessoas achavam esse gênero uma coisa extremamente desnecessária, desimportante, o que me lembra umas baboseiras que a gente ouve no nosso dia a dia, onde as pessoas acham que um gênero é melhor que outro, balela. Então, além do Jerônimo ter sido muito importante para a ficção científica, ele também criou o primeiro detetive brasileiro e a primeira série policial brasileira. Então, vamos embora falar sobre o livro dele, né? 3 Meses no Século 81 vai contar a história de Campos, jornalista nascido em São Paulo, que tem plena certeza que consegue viajar no tempo, mas antes de colocar a sua teoria, o seu plano em prática, ele resolve conversar com H.G. Wells. Sim, o autor, e a gente vai falar sobre ele um pouco mais pra frente. E pra surpresa do Campos, quando ele vai conversar com o H.G. Wells, o H.G. Wells fala, olha, a máquina que eu criei é simplesmente ficção, eu acho que é bem difícil você conseguir viajar no tempo. E o Campos vai provar o contrário. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente levar em consideração quando lê esse tipo de livro é a época em que ele foi lançado e a referência que o autor tinha pra sua história. Ele tinha como referência Júlio Verne, o próprio H.G. Wells, que foi um personagem na sua história, mas o mais interessante pra mim foi a forma como o autor criou a sua forma de viajar no tempo. Eu acho que foi extremamente inovadora. Por quê? Porque pro Campos, essa questão de viajar no tempo é você transportar o seu espírito pra uma certa época no futuro. E ele chama esse processo de transmigração, ele já dá nome ao processo. Então ele precisou de alguns médiuns para que ele saísse do dia 4 de dezembro de 1946 pro mesmo dia, só que no ano 8000. E ele pretende voltar 3 meses depois. Assim, foi bem interessante ler esse livro, porque primeiro, eu descobri ele por acaso, e segundo, eu não fazia ideia dessa questão, dessa onda literária que a gente teve no Brasil, porque, curiosamente, eu não vi nem sombra disso na faculdade, e quando eu percebi isso, eu fiquei perplexa. E eu acho que o mais interessante pra mim, ao longo da leitura, foi perceber como o autor expressou as suas ideias. Quando ele chega no futuro, e sim, ele chega no futuro, ele percebe que as relações interpessoais, as questões políticas estão meio esquisitas, e ele pensa, cara, o que aconteceu com essa humanidade? E eu digo isso porque esse não é apenas um livro sobre viagem no tempo, é um livro que também tem um quê distópico, e por isso que eu achei tão interessante como ele vê o futuro, como ele demonstra esse futuro. E eu acho que o mais interessante foi ver na escrita desse autor que ele realmente se importa com o amor, com o sentimento, com o viver com aquilo que você tem, ser simplesmente feliz, e talvez a questão ali política, ele tenha se inspirado no momento que ele estava em 1945, porque eram os momentos finais da Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou tropas ali para a Itália, então talvez esse momento tenha servido de inspiração para o autor mesmo. Será possível que o homem, através das idades, desde que se desligou do macaco, não pense senão em destruir, guerrear e matar? Destruir, sempre novas máquinas para matar e destruir. Quanto mais depressa, o mais totalmente se puder destruir, tanto melhor. Tudo é mal neste mundo. E assim, eu quase dei 4 estrelas pra esse livro, dei 3,5, porque eu senti que o autor tava o tempo todo se justificando. Ele criava uma coisa, justificava. Não, isso aqui é um material tal, isso aqui veio de tal, isso aqui é feito dessa forma. O tempo todo ele justificava a criação dele. E na ficção científica a gente sabe que é um mundo novo, a gente não precisa justificar nada. E isso aconteceu. E eu entendo por que o autor fez dessa forma. Ele o fez porque na época as pessoas viam a ficção científica como um gênero inferior. Então você imagina alguém pegando o livro dele para ler e percebendo que não tinha embasamento científico real. As pessoas iam falar, kkkk, Jerônimo, você tá maluco? Como eu disse no início do vídeo, o H.G. Wells é um personagem dessa história porque o Jerônimo, quando mais novo, largou a escola e a única companhia que ele tinha de fato eram os livros. Então ele acabou lendo H.G. Wells e provavelmente para
homenagear aquilo que o H.G. Wells conseguiu resgatar dele, essa primeira criação dele, ele homenageou o autor dessa forma, né? E uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui, protesto, existe um autor que as pessoas falam que ele mencionou uma coisa parecida com um hoverboard em 1967, porém Jerônimo Monteiro, ele mencionou algo já em 1947, onde as pessoas colocam os seus pés e elas se movimentam para onde elas jogam o seu corpo, basicamente. Pra mim, isso aí é um hoverboard. Então eu acho que Jerônimo Monteiro previu isso muito antes do que esse cara em 67. Infelizmente, esse livro tem apenas no Kindle e foi um projeto da Plutão Livros para trazer esses clássicos nacionais esquecidos pra gente ler. Então eu aconselho muito que você leia, dá pra ler pelo tablet, pelo celular, pelo Kindle e também pelo computador. Então eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição para você conferir, e eu acho que é um livro que vale muito a pena você ler, porque é a nossa história, né? É como começou a ficção científica no nosso Brasilzão, então eu acho que vale muito a pena. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar do Jerônimo, se você já tinha ouvido falar desse livro, se você gostou dessa história que eu te contei, o que você achou disso tudo. Me conta aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais e trocar uma ideia também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda muito, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada e a gente continuar conversando sobre livros, e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!